falamos da caracterização de valor, como aqui foi referida, estamos essencialmente a falar de uma percentagem da população que será cerca de 20 a 30% das pessoas que vivem com doença e que, desse ponto de vista, esta organização dos modelos assistenciais, esta definição dos sistemas de informação, esta parametrização de todo o percurso da pessoa dentro do sistema acaba por ser mais direcionada e ser mais ágil naquilo que é depois a medição concreta do valor que resulta das intervenções que são feitas e daquilo que é o seu seguimento. E, portanto, é isso que nós tentamos, na organização do processo de contratualização e de financiamento, neste caso hospitalar, tentamos replicar algum destes princípios. E, portanto, eu gosto de olhar para o financiamento e para a contratualização com os hospitais, definindo aquilo que são os objetivos que pretendemos que o hospital alcance na resposta que dá à população. Um conjunto de incentivos para a resposta à doença aguda, para aquilo que é o episódio de consulta, para aquilo que é a intervenção cirúrgica, oftalmológica, ortopédica, para aquilo que é as sessões de hospital de dia, para aquilo que são as sessões de hospitalização domiciliária, por exemplo. Portanto, para todo este conjunto de atividades dos hospitais, encontrar a forma de incentivar os comportamentos adequados, do ponto de vista do financiamento, pagando a atividade em termos daquilo que é um incentivo à realização da produção que responda às necessidades em saúde da população e, dentro desta modalidade de pagamento específica de cada uma delas, tentar introduzir incentivos associados ou ao processo ou àquilo que são os outputs ou até mesmo aos resultados. E, portanto, quando nós, por exemplo, majoramos o pagamento das primeiras consultas hospitalares referenciadas pelos médicos de família, tentamos dar um pouco este sinal de incentivar. Há depois um outro conjunto de atividade que tem a ver, por exemplo, com os serviços de urgência e de emergência, onde também aí utilizamos incentivos de financiamento e tentamos meter também aquilo que é a avaliação do desempenho e tentar convergir gradualmente para a medição do valor. Estou a falar, por exemplo, de pagar serviços de urgência por disponibilidade de serviço, ou seja, o financiamento é pago para que a equipa esteja disponível, para que o hospital tenha a resposta que deve ter dentro daquilo que é o seu perfil assistencial de rede de urgências e emergências e não fazer depender esse financiamento do número de episódios, do número de idas das pessoas ao serviço de urgência, numa perspectiva de focar nos resultados daquilo que é feito no hospital e não tanto no volume de atividade. Depois, outro conjunto, outro bloco de atividade que tem a ver com alguns programas de saúde específicos, procriação medicamente assistida, por exemplo, alguns programas de saúde relacionados com o diagnóstico pré-natal, alguma atividade relacionada com o apoio que os hospitais dão aos rastreios de base populacional na área oncológica, ou seja, um conjunto de atividade que os hospitais também fazem e onde também é importante que existam os incentivos adequados e tentar que aí se introduzam individualmente alguns incentivos e alguma medição do valor. Foi dado aqui o exemplo do tratamento cirúrgico da obesidade, é um exemplo onde efetivamente existe um conjunto de características típicas daquilo que são os processos de Based Value Healthcare e, portanto, mais uma vez, olhar para a especificidade, neste caso, da patologia, da abordagem cirúrgica daquela patologia e tentar encontrar aquilo que são as formas de medição de valor. Há depois um outro conjunto de áreas hospitalares, neste caso, que tem a ver com o tratamento da doença crónica e da doença rara, e este é um conjunto de áreas onde, nos últimos anos, temos tentado que se sinta de uma forma mais efetiva esta ideia de associar a organização e o financiamento aos resultados e ao acompanhamento adequado das pessoas que vivem com estas patologias. Estou a falar do tratamento, por exemplo, estou a falar da oncologia, estou a falar da hepatite C, do HIV, da esclerose múltipla, doenças lisosomais de sobrecarga. Estou a falar num conjunto de patologias que são prevalentes na população,
para os quais existe um padrão de abordagem clínico que está parametrizado, para os quais existe um conjunto de instrumentos terapêuticos de abordagem, seja medicamentosa, seja intervenção cirúrgica, seja radioterapia no caso da oncologia ou outras, e portanto o objetivo aí é ter modalidades de pagamento e formas de organização e de medição de resultados que permitam partilhar o risco entre os financiadores e os prestadores de cuidados, deixando sempre esta ideia de que o importante não é tanto o volume de atividade que fazemos a cada uma dessas pessoas que vivem com essas doenças, mas sim a forma como acompanhamos e os resultados que conseguimos alcançar para um acompanhamento adequado dessas pessoas. Há depois um conjunto de outras áreas, já aqui foram falados os centros de responsabilidade integrados, por exemplo, mas há outras áreas onde, através do financiamento, através da modalidade de contratualização, se tentam também induzir comportamentos, destes comportamentos mais relacionados com a organização dos cuidados e, portanto, seja majorando a atividade, por exemplo, efetuada nos centros de responsabilidade integrados que já falámos, nos centros de referência, que são nichos e áreas de prestação de cuidados de elevado desempenho, de elevada diferenciação, que concentram um conjunto de conhecimentos muito diversificados e muito abrangentes que permitem uma abordagem de qualidade ao tratamento das patologias que são típicas destes centros de referência. E aí é mais uma área por excelência onde esta ideia da medição do valor deverá fazer o seu caminho. Os cuidados paliativos é também uma área interessante de trabalho e uma área que se tem tentado incentivar. E depois, também para ser rápido, dentro daquilo que é toda a panóplia de instrumentos de financiamento que constituem os contratos de programa e os compromissos assistenciais e económico-financeiros com os hospitais, há uma componente específica para incentivos e para penalizações, que aí sim refletem de uma forma muito visível aquilo que é esta ideia de avaliação do desempenho, de retribuição pela criação de valor naquelas áreas onde for possível fazer essa medição do valor. Esta área dos incentivos e das penalizações tem vindo a evoluir ao longo dos anos, com alguns indicadores ainda de processo, já bastantes indicadores de output, já alguns indicadores também de resultado, e precisamos de continuar a fazer evoluir esta componente, não só para aprofundar esta avaliação de resultados, esta componente de resultados, mas essencialmente para trazer para todo o processo cada vez mais preocupações com a efetividade terapêutica e, essencialmente, com a avaliação e a criação de valor na perspectiva individual dos utentes que são o alvo da prestação destes cuidados. E, portanto, a ideia é, dentro deste quadro conceptual e de organização da contratualização e do financiamento, ir a cada uma destas áreas e continuar a fazer evoluir esta ideia da medição do valor. Eu não posso terminar sem deixar aqui uma nota de que muitas vezes nós olhamos para estas ideias, para esta ideia da medição do valor e da criação de valor e da avaliação do valor e associamos ao financiamento. É, obviamente, o financiamento é uma alavanca importante para alterar comportamentos de todos os agentes, neste caso da prestação de cuidados de saúde. Não descuramos essa potencialidade, mas também temos de ter presente que falar de valor, reorganizar o sistema de saúde em função da medição do valor, implica, para além do financiamento, implica olhar para os processos assistenciais, reformular os processos assistenciais, implica organizar a informação, implica validar a informação disponível, implica ter dados fiáveis sobre custos e sobre aquilo que é a qualidade dos cuidados e, portanto, é um caminho que em Portugal temos tentado fazer e que certamente ainda temos muito para percorrer. E, portanto, de uma forma muito rápida, porque o essencial foi dito pelo professor Rui Mesquita, era um pouco esta reflexão que queria fazer convosco e, obviamente, ficar à disposição para continuarmos este debate.